Ô, bonitinha, você é super prendada, mas ainda não aprendeu a costurar? Aí não, né? Às vezes é preciso fazer um ajustezinho aqui, outro ali, ou até customizar aquele seu vestidinho que já está, digamos, meio sem graça. Então a nossa colaboradora bonitinha, Cláudia Garcia, vem nos dar uma aula de estilo. Boa noite, meu amor. Boa noite. Que coisa trágica hoje, a gente estava comentando em off ali, né? Difícil. São Paulo é assim. Todas as árvores da cidade caíram exatamente nas ruas que a gente tinha que passar. Exatamente. Meu Deus, você ficou sem luz, né? Fiquei sem luz, no trânsito parado. Choveu gelo. Tudo hoje. Depois saiu o sol. Bom, no Morumbi não caiu uma gota de água. Não dá para entender isso? Que cidade grande, não? E as 4 estações no mesmo dia. No mesmo dia. Claudinha, fiquei sabendo que a revista Manequim fez uma coleção de livros. É verdade? Como é que é essa coleção? É um prazer tão grande falar disso hoje com você e com as pessoas em casa, porque é um sonho que se realiza. Eu acho que a Manequim, com 53 anos, merecia, acho que, essa coleção, e as leitoras também. Aí está, a coleção é uma coleção de 9 livros, onde a gente conseguiu concentrar aí um assunto amplo, mas dividido em vários livros. Então a pessoa vai comprando esses livros aos poucos. São 9 ali, né? São 9. O primeiro é a Introdução à Costura, então a gente fala de todos os assuntos que a pessoa precisa saber para começar nesse mundo. Depois a gente fala de moldes e companhia. E depois no terceiro a gente começa exatamente a falar da costura em si, provavelmente dita, ensinar mesmo, como se fossem aulas mesmo de costura. Então foi um desafio muito grande e a gente demorou muito para conseguir fazer tudo isso, porque envolveram várias pessoas, mas foi muito bacana. O que eu acho é o seguinte, eu tenho uma visão não saudosista, mas eu tenho uma cabeça um pouco retrô. Antigamente, era assim que as coisas aconteciam. Os vestidos eram costurados e impecavelmente costurados de forma absolutamente artesanal. É verdade. Em casa. Quer dizer, e hoje a gente vê que tem gente que não sabe nem enfiar a linha na agulha. Faz falta, né? Às vezes claro que faz. Uma reforma, não uma reforma talvez, mas consertar alguma coisa ou pregar um botão, alguma coisa. Pelo menos. Você acha que é possível a gente aprender a costurar através do passo a passo, que essa coleção de livros, já fiquei sabendo, imprime nessa história? Olha, a gente fez essa coleção de uma maneira, até trouxe algumas imagens dos livros para a gente ver como ele é ilustrado, assim, como ele é explicativo, desde, exatamente o que você falou, colocar a linha na agulha e dar um nozinho no final da linha. Sim. Ali, sabe? Então, assim, as fotos são grandes, ele é todo explicativo, tem ensinando cada pedacinho da costura, desde assim, do ponto básico até a gente chegar no final da coleção com as técnicas avançadas de alfaiataria. Olha. Então a pessoa ela vai aprendendo aos poucos e com certeza vai, eu não sei se ela vai virar aí uma mestre de costura, mas com certeza fazer o básico ou o que ela tem vontade, até onde ela conseguir, onde ela quiser, ela consegue. Se tiver talento, vai. Vocação exatamente, porque eu acho que não digo uma arte como a gente concebe a arte, mas assim, é uma profissão difícil, é uma técnica apurada, então assim, quanto mais prática, melhor. Eu acho que é arte mesmo, viu? Você quer saber? Eu sou suspeita, então Mas eu também, que eu acho que é a arte absoluta. E eu vou te dizer, depois de fazer esses livros, eu valorizo ainda mais essa profissão, porque é muito difícil mesmo. Seguramente fazer uma roupa bem feita. Claro. Primeiro livro, eu sei que você fala de aviamento, dos tecidos, enfim. Mas na hora de juntar todas essas coisas, Claudinha, existe um jeito certo para criar um estilo, por exemplo? Porque as pessoas esquecem que uma roupa, ela não é só você ir lá e fazer uma blusa. Você tem um aviamento que vai nela, você tem a fita, o debrum, ou o viés, ou o botão. Isso muda completamente a cara da roupa. Tem umas imagens que a gente vai ver que são partes do primeiro livro, que é exatamente isso. A gente começa aí com os alfinetinhos, os botões e as coisas bem no comecinho, bem no básico, para as pessoas entenderem tudo o que existe. E a gente vai passando pelos tecidos.
Aí tem algumas partes dos tecidos, mas é como se fosse um glossário mesmo, explicando o que é cada tecido. Porque eu acho que é muito importante você saber o caimento, e de onde ele vem e tudo. Você consegue ver aí todo o acabamento de cada tecido, as linhas, enfim. Tecidos, a gente tem mais de, sei lá, 250 tipos de tecidos que a gente conseguiu apurar no mercado. As linhas e as fitas, e todos os tipos de fitas e aviamentos que existem. Isso é muito legal. É, muito legal. Que depois aí os paetês e todas as miçangas, os chatons, tem muito mais no livro. Isso são apenas uma amostra do que a gente tem. E depois vira isso, por exemplo, que é um estilo. Então eu quero uma roupa romântica, vamos juntar uma rendinha branca com um tecido delicado e um botão branquinho de madrepérola, uma pérola. E aí eu vou ter uma roupa romântica. E aí depois, se eu juntar taxas e um tecido xadrez, eu vou ter uma coisa mais rebelde, com cara de rock. Então a gente ensina tudo isso. Uma coisa é você ter uma camisa, por exemplo, com aquele botão grosso que tem dificuldade para você enfiar na casa. Outra é você ter um botão de madrepérola. Você já sabe que você está com uma camisa em ordem. Exatamente. Né? Se o cara vai no botão, é o que é o detalhe, o resto você imagina. Agora, em relação à modelagem de roupa, você fala sobre isso também? A gente fala assim, a gente não ensina a fazer a pessoa criar um molde próprio, mas a gente ensina, por exemplo, a usar os moldes. Mulagem? A mulagem a gente fala no final. Tá. A gente começa falando de várias coisas, que é a combinação de tecidos, corte do tecido, isso aí é a parte da mulagem, que eu vou voltar. Eu só queria falar que tem uma coisa muito importante nesse livro de molde, que é a gente ensina a aumentar e a diminuir os moldes que vem nas revistas. Ah, isso é muito interessante. É, porque a pessoa às vezes ela compra aquela revista esperando que tenha aquele vestido no tamanho dela e muitas vezes não tem, porque é impossível você fazer todos os tamanhos. E aí ela consegue com essa técnica aumentar, colocar no tamanho dela ou diminuir todas as partes de uma maneira que vai ficar correto no final. E a mulagem é uma técnica que a gente comenta nela no livro, a gente explica o que ela é. É uma técnica diferente. Então, assim, existe a modelagem plana, que é essa do molde que vem nas revistas e tal. E a outra é a mulagem, que é feita ou numa pessoa diretamente, ou tecido direto na pessoa, ou num busto de prova. Então, assim, é uma técnica diferente. Você pega o pano, o tecido, e você já coloca e faz, vamos supor, uma prega ou um caimento diferente, um tipo de detalhe na roupa, um vestido de festa. Muito usado em vestido de festa. Muitas pessoas, muitos estilistas são técnicos nesse tipo de modelagem, são experts, criam roupas a partir dessa técnica. Então a gente explica o que ela é também no livro. Então esse livro que fala sobre moldes, a gente ensina desde como tirar um molde numa revista, aumentar e diminuir, tirar as medidas da maneira certa, tem todas as tabelas de medidas. E outra coisa que é muito legal, que é o seu tipo de corpo e todas as dicas de que tipos de roupa e peças que são melhores para o seu tipo de corpo, para a sua silhueta. Porque não adianta só você ensinar a fazer. Ver na revista, eu quero esse. Vai vestir com tristeza. A gente quer também mostrar que existem outras preocupações, que é o final, né? A roupa final. Aquilo, vai saber escolher a roupa, saber escolher a melhor peça para sua cliente ou para você mesmo. Eu devo entender que essa coleção, ela não apenas fala de costura em si, a parte técnica, mas que também fala de moda. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa coleção, se a gente pensar em livro de costura, porque ela não é só a costura pura e simplesmente. Então, assim, eu não quero ensinar só a fazer, o objetivo não era só ensinar a fazer uma peça de roupa, mas o contexto daquilo na sua vida. Então, que é aquilo que eu mostrei antes, escolher o tecido e colocar o aviamento e aquilo criar um estilo. A gente fala também de moda em várias partes do livro, onde aquilo cabe. Então, assim, eu vou fazer um casaco, eu quero combinar o forro com a parte de fora. Existe aí um sentido nisso. Eu quero criar um casaco, ele é mais clássico, ele é romântico, ele é para uma pessoa mais jovem. Então, assim, a gente dá todas essas dicas também de moda. E no final tem um dicionário de moda explicando a história um pouco aí das peças e dos acessórios e o contexto. Falando de acessórios, falando de peças, hoje em dia é muito comum, a gente fala muito em reciclagem, né? Até é um conceito até do nosso cenário que foi feito nesse nível, né?
a Moema Wertheimer, ela teve ideia de fazer essas coisas de reciclagem aqui. Nesse cenário que estamos vendo agora, que você adorou a girafa e tudo, enfim. É uma graça. Agora, tudo isso é reciclado. Tudo isso é feito com objetos que já foram usados ou objetos tirados da natureza, de uma forma... Agora, reciclar roupa, reciclar acessório, isso também é um must hoje em dia. As pessoas falam nisso, né? E você ajuda nessa coleção, ou a coleção ajuda essa história da reforma, da customização, do ajuste? Sim, tem um dos livros que é aquele que eu falei que fala de alfaiataria, que é mais no final da coleção. E aí a gente trata de reformas, de ajustes, de todas essas coisas nesse livro. Isso é tão importante porque, assim, a roupa ela não precisa ser descartável e ela pode ter muito da sua personalidade. E aí a customização vem muito nisso, que é uma coisa nova também, de alguns anos, mas é uma tendência as pessoas customizarem. Então, eu quero que ela tenha a minha cara. Eu sou uma pessoa que gosto muito de, por exemplo, essa coisa romântica que a gente falou. Então, eu quero colocar flores, eu quero colocar babados. E a minha peça vai ser única, exclusiva, é minha. Então, a gente fala disso, a gente fala também a reforma. Eu acho que é uma coisa hoje muito... Tem grifes que fazem roupas, grifes estrangeiras que fazem roupas inspiradas em outras antigas. Então, você pode ter uma